Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou desenvolvedor e eu resolvi fazer esse vídeo aqui fazendo esse desafio da PicPay de back-end, né? Então, é um desafio open source, tá? Todo mundo pode vir aqui nesse GitHub e fazer esse desafio. Tô fazendo basicamente para treinar, tá certo? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui. É um vídeo muito inspirado no vídeo da Fernanda Kipper, que também fez esse desafio. Então, vamos lá. Aqui tá dando alguns avisos, né, para criar um repositório sem estar nada do PicPay, fazer os commits, tudo mais. E também escolha qualquer framework que sinta confortável em trabalhar. A gente vai usar o Java com Spring Boot, tá? Então, beleza. Boa estrutura de containers, cadê por você? Ele tá falando da entrevista técnica, a gente não vai fazer nenhuma entrevista, a gente só tá treinando. Então, vamos lá. Objetivo, PicPay simplificado. Temos dois tipos de usuários, os comuns e os lojistas. Ambos têm carteira com dinheiro e realizam transferências entre eles. Vamos nos atentar somente ao fluxo de transferência entre os dois usuários. Então, basicamente, vai ser um sistema de transação, onde tem o usuário comum e o usuário lojista. Requisitos. Para ambos tipos de usuário, precisamos de nome completo, CPF, e-mail e senha. CPF/CNPJ e e-mails devem ser únicos no sistema. Sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF ou endereço de e-mail. Então, todos os usuários vão ter nome completo, CPF, e-mail e senha. O CPF e o e-mail são únicos no sistema, então a gente vai ter que fazer uma regra de negócio para não conseguir cadastrar, né, mais de um CPF ou um e-mail no sistema. E ok. Usuários podem enviar dinheiro e efetuar transferência para lojistas e entre usuários. Então, um usuário ele pode fazer uma transferência para outro usuário e para um lojista. Mas um lojista ele só recebe transferência. Então a gente vai ter uma outra regra de negócio aqui, né, que quando uma transferência está sendo feita, ela só pode ser de usuário para usuário ou usuário para lojista, não pode ser de um lojista para usuário, certo? Um usuário comum, né? E a gente tem que fazer aqui outra regra de negócio, que é a validação do saldo antes da transferência, né? E aqui eles entram num ponto que é, antes de finalizar a transferência, deve-se consultar um serviço autorizador externo. Use esse mock para simular, e eles passam aqui um link desse mock. Esse mock basicamente retorna um JSON com uma mensagem autorizado ou não autorizado. Ele tem um número randômico de tentativas e depois ele vai aparecer não autorizado. E é basicamente para testar nosso conhecimento com microserviços, tá? Então um usuário se conectando com outro serviço. E ok. A operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, revertida em qualquer caso de inconsistência, e o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Então, quando a gente bater nesse mock, né, que o mock basicamente é um simulador. Então, quando a gente bater nesse serviço, nesse autorizador aqui, e ele der não autorizado, a gente tem que retornar o dinheiro para a carteira do usuário que está enviando, né, pro sender. E no recebimento do pagamento, o usuário ou lojista precisa receber notificação, envio de e-mail ou SMS, enviada por um serviço de terceiro, e eventualmente esse serviço pode estar indisponível ou instável. Use este mock para simular o envio. Esse mock aqui, pessoal, eu tentei usar ele hoje mais cedo, quando eu estava fazendo esse desafio. E esse mock aqui ele não está disponível, tá? Ele tá... Aconteceu alguma instabilidade nele aqui eterna. Então não tá mais dando pra acessar esse mock aqui. Então a gente vai dar nosso jeito. A gente vai fazer a gente vai mocar o mock. E esse serviço deve ser RESTful. Então a gente vai aplicar todas as práticas do REST aí, né? E é isso. Payload. Faça uma proposta de payload, se preferir, temos exemplo aqui. Nós vamos usar esse exemplo de payload, tá? Então vai ser o post da transação com o valor, o payer e o PI. Payer é quem está enviando, né? E PI é quem está recebendo o dinheiro, né? A transação. Tá falando aqui que vai ser avaliada a utilização do framework e tudo mais. Aqui o que será avaliado, então, documentação, código limpo, padrão design pattern solid e tudo mais. E isso aqui não será válido, né? Fluxo de cadastro de usuários e lojistas, isso aqui não será avaliado. Front-end eles não vão avaliar também. E autenticação, então um usuário não precisa estar autenticado no sistema, então a gente não vai fazer isso. Uso de Docker, teste de integração, teste unitário, design pattern, documentação, proposta de melhoria na arquitetura são diferenciais.
Então é isso. Bora lá. Então a gente tá aqui no Spring Initializer, que ele pra gente começar o nosso projeto. Nosso projeto a gente vai colocar o nosso gerenciador de dependências ele vai ser o Maven, tá? A linguagem vai ser o Java. O Spring Boot na versão 3.1.3 é a última versão mais estável. O grupo vai ser Rafael.kiss. O nome do projeto vai ser PicPay Simplificado. O Artifact pode ser o mesmo nome. Isso aqui não importa muito, tá? É apenas o nome dos projetos e dos arquivos. Vai ser jar 17 e nós vamos começando a adicionar aqui algumas dependências. A gente vai adicionar o Spring Boot DevTools. Ele faz a aplicação restartar mais rápido. Tem o Live Reload. O Lombok também ele vai ajudar a gente com algumas anotações, getters e setters, tudo mais. Spring Web, porque como vai ser uma aplicação RESTful, vai ajudar bastante a gente, né, na construção da aplicação. O banco de dados que nós vamos usar vai ser o H2, que ele é um banco de dados em memória. Eu vou explicar um pouco mais sobre ele quando a gente for implementar. E o JPA para fazer a persistência, né, entre a nossa aplicação e o e o banco de dados. Se a gente precisar de alguma dependência, a gente vem aqui atrás depois, tá? Então aqui eu vou gerar o projeto. Beleza. Abrir aqui na IDE. Fechar isso aqui. E beleza, vamos começar o nosso desenvolvimento. Primeiro de tudo, a gente vai ver as dependências, né? Então a gente vai dar uma atualizada nas dependências. Clicar aqui em Reload. E vir aqui em Install. Para ele instalar todas as dependências, tá? As evidências com o Maven, então aqui ele tá baixando tudo. E ok, tudo instalado certinho. Você pode ver que as dependências que a gente colocou lá, que é o JPA, o Starter Web, DevTools, H2, Lombok. E aqui uma dependência de teste, que já é automática, tá? O Spring. Então, beleza. Vamos aqui abrir o desafio. Então ele fala que vão ter dois tipos de usuários, os comuns e os lojistas, certo? Para ambos os tipos de usuário, precisamos de nome completo, CPF, e-mail e senha. Então, beleza. Então, vamos começar aqui. A gente vai criar um usuário. A gente vai criar um domain, né, que é o domínio onde vai ficar nossas classes. A gente vai criar aqui user para nossos usuários. É uma pasta de user, vou colocar aqui dentro. Então, uma pasta de user. Esse aqui é o nosso primeiro usuário. A gente vai já aqui marcar ele com algumas anotações para o Spring Boot entender que ele é uma entidade do banco de dados. Então ele vai ser uma entidade cujo nome é users. Ele vai ser também uma tabela do banco de dados. O nome da tabela também vai ser users. Nós vamos adicionar aqui com getter e setter, para a gente não precisar fazer isso na mão, então o Lombok ajuda a gente com isso. Getter, setter. E vamos também colocar essa anotação equals em hashcode of id. Beleza. Ele está reclamando aqui que o campo id não existe, mas a gente vai criar isso aqui agora. Então, todos os usuários eles vão ter um id. Então, nós vamos criar um id aqui, private long id. Eles vão também ter o quê? Um nome completo, então private string nome. Vou usar em inglês. Name. Private string document. Não vou colocar CPF, que nós vamos fazer em inglês. E também um e-mail. E-mail e senha, né? Bom, private string e-mail e private string password. Aqui ele tá falando que são dois tipos de usuário. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer private user type. A gente vai criar esses tipos de usuário como enum. Então, deixa eu criar aqui essa classe. Não, cortei sem querer. Corrections, a gente vai criar um enum. Pode ser aqui dentro de usuário mesmo.
E aqui dentro, a gente vai colocar os tipos do usuário. Então, vão ser o comum e o lojista, né? Então, vai ser common e o merchant. Perfeito, aqui vão ser os dois tipos de usuário. Então, quando o usuário for criado, ele vai ter que ter essas especificações. E também o private, a gente vai fazer um big decimal, que vai ser o balance, né? Que vai ser o quanto dinheiro vai ter na conta. E agora aqui nós vamos fazer as anotações, né? Que isso aqui ele vai ser um ID, ele vai ser um valor gerado automaticamente e a estratégia para esse valor ser gerado vai ser a do identity. Então ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 e tudo mais. Aqui ele fala que o CPF e o e-mail eles devem ser únicos no sistema. Então a gente vai vir aqui no e-mail, vai falar que ele é um column e ele é unique, igual a true. Vai fazer true. CPF também. E basicamente a nossa classe de usuário por enquanto é isso, tá? Então bora lá para a classe de transaction, porque um usuário ele pode fazer uma transaction, essa transaction também tem que ser uma classe. Então eu vou aqui criar mais um package. Em vez de user vai ser transaction. E dentro desse transaction vai criar o transaction. Esse transaction a gente também tem que anotar. Então ele também é uma entidade do banco de dados. Então o nome dele vai ser transactions. Também é uma tabela do banco de dados. Então o nome vai ser transactions também. Nosso banco de dados. Ele também vai ter o getter e setter, tá? E também vai ter o equals and hashcode of ID. Ele vai reclamar que não tem ID, então a gente vai fazer aqui um private long ID. Ele vai ter um ID e vai ter um valor gerado automaticamente e com a estratégia de identity também. Ok? Aí aqui nós vamos colocar o valor da transação, né? Então, private big decimal amount. Aqui vai ser o valor da transação. Então a gente criou aqui no user quanto ele tem na balança. E aqui o valor, então quando o usuário fizer a transação, a gente vai remover esse amount do que tiver aqui, né, no balance. É primeiro verificar se tem e se tiver a gente remove. Beleza? E uma transação, ela vai ter o usuário que envia e o usuário que recebe. Então você pode ver que a gente vai ter aqui o payer e o payee. Então beleza. Vamos criar aqui o private user payer, certo? Vamos importar aqui o user. E o private user payee. Então é o usuário que envia a transação e o usuário que recebe a transação. E aqui a gente vai colocar essa anotação many to one, porque uma transação ela só pode ter um payer, porém esse payer pode ter várias transações, né? E aqui também many to one. E a gente vai colocar aqui uma join column com o name payer ID. E aqui a mesma coisa aqui embaixo. Payee ID. Então beleza, e também vai ter o private local date time, que é o transaction time. Transaction time. A gente saber a hora que essa transação foi feita. E beleza, eu acho que por enquanto a classe de transaction é essa. Se faltar alguma coisa a gente vem aqui e faz. Ah, uma coisa que eu já vi que vai faltar, a gente não colocou os construtores. Então eu vou colocar aqui o construtor de all args constructor e no all args constructor para os dois, tá? E por isso que o Moonblock facilita tanto a vida, a gente não precisa ficar escrevendo na mão, né? Todos os getters, setters e construtores, tá? Então, beleza. O próximo passo vai ser a gente criar o nosso banco de dados, porque a gente já criou aqui, né, as entities e as tabelas, porque a gente não tem um banco de dados configurado na aplicação ainda.
Então a gente vem aqui em Resources e Application Properties. E eu vou colar essas configurações aqui. E basicamente é a URL do nosso banco de dados. Como ele vai ser um banco de dados em memória, toda vez que a gente subir a aplicação, esse banco de dados vai subir. Toda vez que a gente parar a aplicação, esse banco de dados morre. Então os dados são todos excluídos. E quando a gente sobe, esses dados a gente pode criar eles de novo. Então, basicamente é isso. É assim como um banco de dados em memória funciona. Tá? Aqui é o usuário e senha. Eu vou colocar user. E a senha vai ser password. Bem seguro. E basicamente isso, esse Spring H2 Console é pra gente conseguir ver o console na web, tá? Desse H2. E com essas configurações, eu acho que a configuração do banco de dados está pronta. Eu vou rodar aqui o projeto para ver se não está dando nenhum erro. A gente tem que dar um Enable Annotation Processing aqui do Lombok, para ele conseguir processar essas anotações que nós fizemos. E ok, a aplicação está rodando. A gente pode ver aqui que ela foi inicializada na porta 8080. E se a gente subir aqui um pouquinho, a gente pode ver que o H2 já está disponível aqui no localhost /H2 Console. Deixa eu até acessar aqui. Ups. Então o nosso é o user, a senha é password. Eu acho que tá diferente aqui no banco de dados. Deixa eu ver. É testdb. Então, testdb. E beleza, pode ver aqui que já foi criada aqui a tabela de transactions. Ela vai estar vazia. A gente não tem nada de criar transações ainda. E a de usuários também. Pode ver que está vazia também. Então, beleza. Bora para o próximo passo aqui. No próximo passo, a gente vai fazer a conexão desses usuários com o banco de dados. Tá? Então, a gente vai criar um package que vai chamar repositories. E, basicamente, o que um repositório faz? Ele faz a ligação entre a camada de serviço e o banco de dados. Então, a gente vai criar aqui um user repository. Ele vai ser uma interface, tá? Porque a gente vai apenas estender ele. E aqui a gente vai estender o JPA repository, que é outra interface. Esse JPA repository, ele espera duas coisas. Ele espera qual é a classe que a gente quer do nosso repositório, então o nosso user, e qual que é o tipo do nosso ID, que é long. Aqui, long. Deixa eu dar um import aqui no user. E beleza, nossa repository já está pronta. Deixa eu fazer isso também para transaction. Ele é uma interface. Transaction repository. E a mesma coisa, tá? Ele vai estender o JPA repository. E aqui ele vai ter uma transaction e long, que também é o ID da nossa transaction que a gente colocou. Transaction. Então, ok, com as nossas classes de usuário criado e nossas transações também. E feita essa conexão com o banco de dados, né, através do repository, a gente vai começar aqui com uma conexão com o usuário, que é feita através da controller. Tá? Então a gente vai primeiro criar uma transaction controller, que é para fazer... Não, vamos fazer primeiro a controller de usuário. A gente tá fazendo sempre o usuário primeiro, né? Então essa user controller vai ser para criar um usuário, tá? Então a gente tem que anotar aqui que ela é uma REST controller e colocar o request mapping, que é basicamente o caminho que a gente vai fazer para criar esses... para bater, né? Então vai ser localhost 2.8080 /users. E aqui dentro a gente vai fazer as chamadas. Então a primeira chamada que a gente vai fazer vai ser um post, que vai ser a criação do usuário. Então vai ser... ele vai responder um response entity, né, uma entidade de resposta com um usuário. Deixa eu importar aqui o usuário. Eu dei Alt Enter para importar o usuário, tá? Porque ele fica falando que tem alguma coisa faltando, então a gente dá um Alt Enter aqui e importa o usuário. E vai chamar Create User.
Nessa criação do usuário, quando a gente fizer essa request, ele vai ter que receber um body, né? Um JSON. Então a gente vai falar que ele vai receber um request body e vai ser um user DTO. O que é esse user DTO, né? Um user DTO? É basicamente um corpo, é um Data Transfer Object, é um corpo do que a gente vai receber. Então eu vou criar aqui dentro da domain user, eu vou criar esse DTO. Ele é um record, tá? Ele não é uma classe, ele é um record. E nesse DTO a gente vai colocar nada mais, nada menos do que tudo que a gente colocou aqui no user. Então, quando o usuário for cadastrar quando alguém for cadastrar um novo usuário, ele vai ter que passar um nome, um document, um e-mail, uma password, um user type e o balance. Então a gente vai ver aqui no user DTO. Primeiro vai passar um string name, um string document, um big decimal balance, uma string e-mail, string password e um user type. Então, basicamente, essas são as informações de quando nós formos criar um usuário, tá? Aqui no nosso controller, a gente vai ter que fazer o seguinte. Pra gente não é uma boa prática a gente chamar diretamente o repositório. A gente tem que ter uma classe que chama repositório. Então a controller ela vai se comunicar com a classe de services, tá? Com a classe de serviço. E aqui vai estar toda a nossa lógica, né, do projeto. Vou chamar user service. Aqui vai estar todas nossas regras de negócio. Então a gente fala que ele é um service. E aqui dentro, eu vou até vir aqui no controller e falar assim que user new user. Aqui eu vou implementar, eu vou usar o AutoEdit para ele implementar, né, o service. Então eu vou falar aqui o private user service. E aqui eu vou falar que dentro da service ele vai ter um método chamado create user, certo? Passando o usuário do DTO. Então a gente vai vir aqui dar um Alt Enter e vamos falar para ele criar um método lá dentro da nossa service. Beleza. Aqui dentro da nossa service a gente pode fazer a conexão com o repository. Então a gente vai fazer um AutoEdit de novo para a gente fazer, né, a implementação. Vai dar um private user repository. E aqui a gente pode dar um user new user. E ele vai ser um novo usuário que vai passar todas as informações do DTO. Certo? Aqui ele vai dar um erro que a gente já vai resolver esse erro. E aqui basicamente a gente vai dar um this.saveUser, que vai ser um novo método que a gente vai criar, passando esse novo usuário. E aqui ele vai retornar esse novo usuário. Esse saveUser vai ser um método que a gente vai criar aqui dentro da service, que ele vai bater lá no banco de dados. Então vai ser um private void saveUser. Ele vai receber um usuário e vai só salvar no banco de dados. Então, deixa eu até mostrar aqui. Deixa eu salvar aqui. Esse save, ele já é uma implementação que o próprio repository, o próprio JPA repository, ele já vem criado. Então, essa implementação, ele já tem vários métodos criados, tá? Então, count, delete all by ID, find all, exists by ID. Então, ele já tem um monte aqui de métodos já pré-feitos, tá? E aqui, o que está acontecendo? Por que está dando esse erro? Porque aqui a gente está passando um usuário e dentro desse usuário a gente está passando as informações do DTO. A gente não está passando a informação do usuário, a gente está passando a informação do DTO. Então, basicamente, a gente vai ter que criar aqui um construtor transformando todas as informações do DTO em informações de usuário, pra gente salvar no banco de dados. Porque quando a gente está salvando aqui do banco de dados, a gente não está salvando o DTO. O DTO ele só vai ser um objeto para a gente passar os dados para o usuário.
Pode ver que a gente está salvando um novo usuário, não um DTO. Então a gente vai vir aqui no user e vai criar esse construtor. Ele basicamente vai receber um user DTO, e aqui tudo que ele tiver vai transformar no DTO. Então this.name, tudo que ele receber vai ser um DTO.name. Então toda vez que ele receber esse DTO, tudo que tiver no DTO vai passar a ser ele. E assim ele vai conseguir salvar isso daqui, né, o usuário, no banco de dados. Então this.document é igual a DTO.document. This.email igual a DTO.email. This.password igual a DTO.password. This userType igual a DTO.userType. This.balance igual a DTO.balance. Beleza, então se a gente vir aqui na nossa service, vai parar de dar erro aqui já. E assim a gente já está conseguindo criar o usuário aqui no banco de dados, né? A gente já está batendo no banco de dados e ele já cria o usuário no banco de dados. O que a gente precisa fazer agora? Retornar, né, uma resposta para o usuário. Então a gente vai dar um return new response entity, uma entidade de resposta, passando esse novo usuário que foi criado e passando um status HTTP. E vai ser o status created. Então, sempre que a gente fizer uma chamada e o usuário for criado no banco de dados, ele vai responder esse HTTP status created, que é o 201, e ele vai ser salvo no banco de dados. Eu vou fazer o teste aqui, eu vou dar um stop em rerun para dar um restart na aplicação. Vou abrir aqui o meu Postman para fazer esse teste. E aqui eu já criei uma pastinha só para melhor organização, Simplified PicPay. Vai ser um post, né, que foi o método que a gente colocou aqui, um post. Localhost 2.8080/users. E aqui a gente vai criar um corpo, né, para essa requisição. Então beleza, a gente vai vir aqui no body, que é o corpo da requisição, raw, e a gente vai criar esse JSON para criar o usuário. Então vamos ver aqui no nosso DTO o que a gente colocou. Então ele tem que receber um nome. Então a gente vai colocar aqui name, tem que ser tudo com o mesmo nome que está aqui, tá? Vamos lá, Rafael. Document, que é o CPF, document. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só para testar. Big Decimal Balance, que vai ser o quanto eu vou ter na conta, tá? Então vou colocar aqui R$10. Um string e-mail. Então, e-mail vai ser rafael@email.com. E uma password. Essa password a gente não vai usar, tá? Porque a gente não vai ter autenticação, porém lá no desafio pede, então a gente tá fazendo. Vai ser 1, 2, 3. E o user type, a gente tem que passar ou um common ou um merchant, tá? Eu vou passar um user type common, certo? Então vamos fazer aqui a transação. Ok, ele deu um status 201 created. Então o usuário com ID 1, Rafael, documento, tudo mais, ele foi criado no banco de dados, tá? Então vamos ver aqui no banco de dados se ele foi criado mesmo. Vamos dar um... tem que entrar de novo, né? Password, eu resetei a aplicação, não me lembrava. Então vamos ver aqui no usuários e dar um select all from users e tá aqui já, né? R$10, user type ele é um common, né? Então ele não escreve aqui. ID 1, documento, e-mail Rafael, nome e password. Certo? Então beleza. Se a gente tentar criar outro usuário com o mesmo CPF ou o mesmo e-mail, ele vai ter que estourar um erro, né? Porque a gente colocou aqui no user que ele é única. Essa coluna ela é única no banco de dados. Então se a gente tentar aqui de novo, ele vai estourar um erro, tá? Vamos ver aqui onde ele fala. Aqui, ó, Unique Index or Primary Key Violation. Tá falando que o documento, ele
não pode ser igual, né? Já foi criado um documento igual. Certo? Então aqui tá fazendo esse erro, a gente vai fazer um tratamento desse erro, tá? Para não vir essa mensagem super não visualizável pro usuário, tá? Mas beleza, a gente só queria testar a criação do usuário. Eu vou criar um usuário aqui do tipo lojista. Vai chamar Jorge. Ele vai ter o CPF. Vai ter R$20 na conta. Onde ele vai ser jorge@email. E beleza. Um usuário foi criado, o ID 3 e tudo mais. Beleza. Usuários estão podendo ser criados, então a gente vai para o próximo passo, que é listar os usuários. Então a gente quer ver quais usuários tem no banco de dados. Vou pausar aqui a aplicação. E a gente vai criar agora, ele vai ser de um get mapping. Esse aqui foi um post, a gente está postando algo no banco de dados, e o get a gente está recebendo algo do banco de dados, tá? Então ele vai ser um public response entity. Só que o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma lista de usuários, certo? Ele vai retornar uma lista de usuários. Aqui a gente só retorna um usuário, né? Que foi só o usuário criado. E aqui ele vai retornar uma lista de usuários. Então vai chamar get all users. E basicamente a gente vai fazer outra conexão lá no banco de dados. Então a gente vai fazer... Eu vou usar aqui o var, tá, pessoal? Porque o var do Lombok, a gente não precisa especificar qual é o tipo de variável, tá? Como se fosse um Python da vida. Então var users, ele vai receber um this.users, um service, .get all users. A gente não criou isso aqui lá na service. Então a gente vai lá e vai criar, tá? E aqui ele vai retornar uma lista de usuário, tá? E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados, ele vai retornar, nós irmos no banco de dados e dar um find all. Então ele vai dar um find all users e vai retornar, né, todos os usuários que tiverem na base de dados, certo? E aqui a gente vai retornar uma new response entity, vai retornar os usuários e um HTTP status. Ok. Então a gente conseguiu fazer essa transação, ele vai retornar, né, um ok. Então vamos rodar a aplicação aqui de novo e a gente vai testar. Rodou tudo certinho, startando a Power 8080. E a gente vai criar aqui uma nova request, tá? Então é de request do tipo get. Então eu vou dar o nome para ela aqui de... Onde ficar o nome dela? Get users. Vai ser o mesmo caminho, tá? Localhost 8080/users, porque a gente não modificou isso daqui aqui. É users, só que um é post e o outro é get. E ele não vai ter nada no body dele. Você vê que a gente não tem que passar nada no body dele. A gente só vai receber algo. Então, quando a gente der esse get aqui... a gente, como é um banco de dados em memória, a gente não criou nada, né? Então, vamos criar aqui o Jorge de novo. Vocês podem ver que ele vai ser ID 1. Porque a gente, como é um banco de dados em memória, toda vez que a gente pausa a aplicação e começa de novo, os dados todos, né, eles somem. E a gente vai dar um get aqui e vai retornar pra gente uma lista de usuários. Então vamos criar aqui o usuário 2. Vai chamar Cynthia. CPF vai ser 123. Vai ter R$30 na conta. Esse vai ser o e-mail. Ele vai ser um usuário comum. E vamos criar aqui a ID2, tals, e beleza. Então ele vai retornar todos os usuários que estão criados no banco de dados. Certo? Então essa parte aqui da controller do usuário, ela já está pronta, tá? Então o que essa controller vai fazer é apenas criar usuários e listar usuários, tá? Então essa parte aqui tá pronta. Agora a gente vai para a parte do transaction controller, tá? Para fazer uma transação. Primeiro deixa eu limpar tudo isso aqui. A gente vai vir aqui, criar um transaction controller, certo? Mesmo esquema, ele vai ser um hash controller.
Vai ter um request mapping, que é pra gente mapear onde o localhost vai bater, ou nosso projeto, então vai ser um /transactions. E aqui que a gente vai fazer toda a magia de uma transação entre usuário e outro. Então a gente vai fazer aqui, vai ser um post, tá? Um post mapping. E ele vai ser um public, ele vai retornar uma response entity, uma transaction, tá? Create transaction. E aqui ele vai receber... Eita. E aqui ele vai receber no body, request body, um transaction DTO. Transaction. Que basicamente é esse post transaction que a gente está criando aqui, tá? Então ele vai receber um valor da transação, quem está sendo o usuário que está pagando e quem está sendo o usuário que está recebendo. Então aqui no nosso transaction DTO, a gente vai ter que criar, né? Ele é um record. Então ele vai ficar ali junto com outro DTO, ele é no domínio, domain.transaction. E ele basicamente é aquilo que a gente acabou de ver. Então é um big decimal value, que é a amount, né, que a gente colocou, a amount, que é o tanto da transação que a gente vai fazer. Um long, aí a gente vai colocar aqui o PI ID, tá? Aqui esse aqui que ele tá passando é o ID, então é um payer ID, não é um PI, primeiro é um payer ID. E aqui é um PI ID, tá? Então é um ID de um usuário que está fazendo transação, o ID de um usuário que vai receber a transação, e tem que ser um lojista, e o big decimal amount, que é o quanto da transação, certo? E aí a gente vai fazer o mesmo esquema para o outro lá, a gente vai fazer um var new transaction. E o que a gente vai fazer? A gente vai bater lá na classe de serviço de novo. Então aqui vai ser um auto-wired private transaction service, que a gente não criou ainda, tá? Vou criar agora. Transaction service. Vamos criar essa classe aqui de serviço. Service. Ela vai ter essa notação service. E aqui, bora continuar aqui, ó. Ela vai ser um this.transactionService.createTransaction, tá? Sem segredo, a mesma coisa que a gente fez lá no user, passando o DTO, certo? Então aqui a gente vai criar um método dentro daqui do Transaction Service, e aqui dentro nós iremos fazer todas essas validações aqui, e só pode o usuário mandar para lojista, verificar se o usuário tem saldo na transferência, a gente vai consultar o serviço autorizador externo, fazer o serviço de notificação. Então a gente sempre, todas essas regras de negócio, tudo que é regra de negócio, tem que obrigatoriamente ficar dentro da service, tá? Para um melhor entendimento assim do código. Aqui eu já vou fazer ele retornar a mesma coisa de lá, vai retornar um response entity, passando essa nova transação, e o HTTP status ok. Pode ser um created, certo? Aqui ele tá chiando porque a gente não fez nenhuma lógica aqui na service, né? Então beleza, bora começar aqui com a lógica dentro da service. Aqui, o primeiro de tudo que a gente vai fazer é verificar se o usuário que está enviando a transação, ele é um payer, né? Cadê? Ele é um payer. E também verificar se o autorizador deixa a gente fazer essa transação, né? A gente vai usar esse serviço de autorizador. Então, vamos começar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa saber quem que é o payer e quem que é o PI aqui. Então, a gente vem aqui na nossa user service, a gente vai criar um método, ele vai retornar um usuário, certo? Vai ser o find user by ID, ele vai receber um user, quer dizer, ele vai receber um long ID. E aqui dentro a gente vai retornar
return this.repository.find by ID, passando esse ID. Porque a gente precisa saber... Tô dando de erro aqui. A gente tem que retornar um optional, porque pode ser que ele não ache, né? Então, em vez de retornar um option, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Retorna para mim, ele acha por ID esse usuário. Or else, se não achar, joga para mim uma exceção nova. Falando, uma exception, usuário não encontrado. Então, em vez de ter que ser um optional, a gente vai fazer um tratamento de exceção aqui. Tá? Aqui ele está achando porque a gente precisa declarar que essa classe ela pode estar dando um throw numa exception. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui. Retorna para mim, lá do banco de dados, um usuário cujo ID seja este aqui. Ou passa para mim uma exceção nova, né? Uma lambda expression aqui, fazendo uma nova exceção, usuário não encontrado. É basicamente isso que ele está fazendo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a dependência do user service, tá? Pra gente poder usar o find by ID, user service. Então, basicamente vai ser um var payer é igual a this.userService.find user by ID, e a gente vai puxar lá do DTO o payer ID, tá? Então aqui ele vai reclamar, acho que pra assinatura do método tem que ter uma throws exception, porque o nosso find user by ID pode dar uma exceção. E o var PI, que é quem vai receber, user service.find user by ID transaction.PIID. Então aqui é quando a gente for criar uma transação, a gente precisa saber o payer e o PI. Porque a gente vai dar agora a validação da transação que a gente falou, né? Então, para saber se o usuário ele é um payer e não um PI, e também para saber se aquele serviço de mock lá ele tá funcionando. Então a gente vai fazer aqui assim, a validação do usuário, ela vai ficar dentro do usuário, né? Porque toda a regra de negócio de usuário tem que ficar dentro do user service e da transação tem que ficar dentro do transaction service. Então a gente vai dar um validate user e aqui a gente vai passar o usuário. Vai passar um payer para saber se ele é um payer ou se ele é um PI. Então a gente vai criar esse método dentro da user service, tá? E aqui a gente vai fazer se if o payer.getUserType for igual a userType.merchant, então se ele for um lojista, ele não pode fazer essa transação. Então a gente vai dar um throw new exception para a gente fazer uma exceção escrito um usuário lojista não pode realizar transações. Certo? Aqui ele vai reclamar porque o método não está assinado com exception, tá? E a gente vai fazer a validação também da conta dele, se ele tem dinheiro ou não. Então, if payer.getBalance comparado com o valor da transação que eu esqueci de passar aqui, ele vai receber um big decimal amount. E aqui a gente vai ter que passar o transaction.amount, tá? Então, se a comparação do que ele tem na conta, né, for menor do que zero com o valor, então, por exemplo, se ele tem R$100 na conta e a transação for de 120, isso aqui vai ser menor que zero. Então a gente vai falar para ele que ele não tem dinheiro na conta. Então, throw new exception, saldo insuficiente. Beleza. Caso ele não dê throw em nenhuma dessas exceções, quer dizer que ele é um common e ele tem dinheiro na conta. Então a gente vai retornar um true.
Ah, tá dando erro porque tá retornando um void, mas ele tem que retornar um boolean, né? Tem que ser true or false. Então, beleza. Então a gente vai fazer essa validação aqui, tá? Isso aqui não precisa, tá? Então a primeira validação que vai ser, ele vai fazer essa daqui de usuário, que é pra ver se o usuário ele é um common e se ele tem dinheiro na conta. Senão ele já vai dar um true exception aqui, a aplicação já vai quebrar aqui, tá? Deixa eu pausar aqui a aplicação, tá vendo que tá rodando? E agora a gente vai ver, a gente vai bater no autorizador pra ver se tá autorizada a transação. Então eu vou criar aqui um boolean is authorized. E eu vou criar aqui o método public boolean authorize transaction. Vai receber um user payer. Na verdade, ele não vai receber nada, tá? Ele só vai retornar sim ou não para uma transação autorizada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável chamada varResponse, que vai ser a resposta lá do nosso autorizador. Vou copiar aqui o URL do mock do nosso autorizador. E aqui a gente vai implementar um AutoWired no private REST template. Vou chamar REST template. Esse REST template basicamente faz com que a gente possa fazer esses getters em posts aqui dentro do código, tá? Então eu consigo vir aqui e dar um REST template.get, tá? Isso aqui é basicamente o get que a gente está dando lá. E bater aqui no autorizador. Essa daqui é a URL do autorizador. E a gente está esperando uma resposta de um map. Vocês já vão entender o porquê de um map, tá? De um... Nossa. De um map. E a gente vai fazer aqui. Se a resposta do autorizador, o status code dela for igual a OK, então quer dizer que a autorização foi que a transação está autorizada, né? Então a gente vai criar uma mensagem response.getBody.getMessage. A gente vai pegar essa mensagem que o autorizador manda, né? Deixa eu abrir outra aqui. A gente está pegando esse message aqui e está retornando esse autorizado. Aqui ele está reclamando que eu tenho que dar um cache no expression aqui que eu estou transformando essa resposta aqui de um map para string, tá? E a gente vai retornar autorizado ponto equals ignore case message. Nossa, eu errado. Ah, escrevi 3 S aqui. Message. Or else return false. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Ele está batendo lá no autorizador, certo? Pegando a resposta e vendo se o get status dessa resposta é um OK, é um 200. E vai retornar nesse 200 a mensagem autorizado. E vai, né, bater para ver se a resposta bate com isso daqui, com esse autorizado aqui. Aí ele vai retornar um true, se a resposta que retornar aqui no body for autorizada. Caso ao contrário, vai retornar um false, né? Isso quer dizer que a transação não está autorizada a ser feita. Então a gente vai chamar esse método aqui em cima. Ele é um do tipo boolean. Então a gente vai falar assim, is authorize é igual a um authorize transaction. E vamos colocar aqui embaixo. Se a transação, se esse authorize aqui for diferente de true, a gente vai dar um throw new exception falando transação
não autorizada. Certo? Então, na hora que a gente for fazer essa transação, ele vai primeiro validar aqui o usuário, para ver se o usuário tem dinheiro na conta e se ele é um lojista. Caso contrário, ele já vai estourar as exceptions aqui dentro mesmo desse validador, certo? Se retornar um true, beleza, vamos pro próximo passo. Qual é o próximo passo? Ver se a transação está autorizada para acontecer. Então ele vem aqui embaixo, vê se a transação está autorizada a acontecer aqui no mock. Se ele retornar um true, ele vai passar para a próximo passo, né? Se não, ele vai já estourar aqui uma exception de novo. Beleza? E a gente não criou a transação ainda, a gente só está fazendo as validações, tá? Isso aqui poderia ser tudo em um outro método, mas a gente está usando esse daqui mesmo. Então, beleza, agora a gente vai criar a transação. Basicamente, é um transaction, new transaction, igual a new transaction, tá? E a gente vai fazer o new transaction, o amount, né, ele tá vindo no DTO, então transaction.amount. O payer, a gente tá achando ele, né, aqui no set payer, vai ser esse payer que tá vindo aqui no find user by ID. E mesma coisa pro PI, tá? E o timestamp também. Então, new transaction set transaction time vai ser um local date time ponto now. Vai ser o horário de agora, de quando essa transação foi feita. E ok, a transação foi criada. Então, depois de autorizada e criada, o que a gente precisa fazer é tirar o saldo da conta do payer e adicionar o saldo na conta do PI. Então a gente vai fazer payer.setBalancer vai ser o payer.getBalance menos subtract o valor da transação. Então ele está pegando o que tem na balança do payer, do pagador, e subtraindo o valor que veio aqui na transação. E para o PI é ao contrário. A gente vai fazer um setBalance, então vai ser pi.getBalance.add o valor da transação, né, que veio do payer. Então é basicamente isso. E depois disso a gente vai, né, salvar a transação e também atualizar no banco de dados o novo balance, né, o novo dinheiro do payer e do PI. Então a gente vai fazer um this.repository. A gente não criou, a gente não instanciou aqui o repositório do transaction, né? Vou instanciar aqui, né? Private transaction repository. Então vai ser um this.repository.save e o new transaction. E também vamos salvar aqui os usuários, né? Então a gente tem o save user. A gente criou. Aqui, eu coloquei como privado, então ele não estava conseguindo achar fora da classe. Então agora a gente vai salvar os usuários, userservice.save user, passando o payer, e this.userservice, save user, passando o PI. Certo? Então aqui ele já está salvando a transação, ele já está salvando os usuários com as novas balanças, né? Que a gente tirou aqui o dinheiro de um e colocou no outro. Certo? A gente já criou a transação, a gente já fez essa transação ser criada. E o que falta agora é a gente fazer o sistema de notificação, tá? Então, como eu disse, esse mock aqui não está funcionando. Então eu vou improvisar aqui, fazer um sistema de notificação, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui no service um notification service, tá? Vai ser uma service. E o que basicamente ele vai fazer? Ele vai ter um método void send notification. Ele vai receber um usuário.
ele vai receber também uma string chamada message, tá? E ele vai fazer aqui, string email é igual ao user.getEmail, a gente vai estar mandando essa notificação por e-mail, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente dar um print no e-mail e na mensagem. Ok, deixa eu concatenar aqui certinho. E esse vai ser o nosso serviço provisório de enviar notificações. Então aqui, quando depois de uma notificação ser enviada, né, a gente vai puxar lá o Notification Service, Private Notification Service. E depois que a transação foi feita, a gente vai dar um Send Notification para o Payer. E a mensagem é transação realizada com sucesso. E para o PI, transação recebida com sucesso. E ele retorna aqui, né, uma transação. E aqui no final a gente vai retornar uma transação, que foi a transação criada. Beleza? Então esse aqui foi nosso método de Create Transaction. Vamos passar por ele aqui. Então, na verdade, no final eu vou dar um resumo de tudo que faz. Então, ele está reclamando aqui porque a gente colocou uma exception, né? A gente colocou uma validação de exception. Então, a gente tem que anotar com throws new exception aqui. E vamos agora testar. Deixa eu ligar aqui. Ver. Ah, ok. Esse erro aqui se deu porque a gente precisa configurar que o REST template existe, tá? Então a gente tem que criar aqui, vamos criar aqui config. E a gente vai criar aqui uma classe chamada app_config. Vai anotar ela com configuration. E aqui, basicamente, a gente vai anotar um public REST template. Vai chamar REST template. E ele vai retornar um new REST template. Ele precisa fazer isso para falar que esse bin, né, esse REST template, ele existe. Tá? Sem isso, a gente precisa configurar. Ó, ele tá falando que considere definir um bin do tipo REST template na sua configuração. Basicamente, a gente fez um bin de REST template na nossa configuração. Tá? E agora ele vai funcionar. Espero eu. Ok. Abriu aqui, funciona tudo certinho. E a gente vai testar essa nova transação. Então eu vou aqui dar um add request, vai chamar post transaction, tá? Um post. O mesmo. Agora aqui é transactions. E aqui a gente vai passar no corpo o mesmo esquema, né? Um JSON com aquele payload que a gente fez. Então, deixa eu até copiar esse payload aqui. Isso daqui não vai funcionar, por quê? Porque a gente não tem esse erro aqui estourou porque eu preciso falar que o conteúdo, o content type, ele vai ser um JSON, tá? Então agora ele já aqui tá até colorido aqui. Isso aqui não vai funcionar porque eu não tenho o usuário 4 e o 15. Então eu vou criar aqui o usuário Cynthia, ele vai ser comum. Então o usuário 1, ele tem R$30 na conta. E vou criar aqui o usuário Guilherme, com o documento de 321. Vai ter R$30 na conta também, Guilherme. E ele vai ser um lojista. Então deixa eu criar esse usuário aqui. Vamos dar um get aqui para ver os dois usuários. Então tem a Cynthia, que ele é um comum. E ok. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma transação de R$20 do usuário Cynthia para o usuário Guilherme. Então a gente vai fazer uma transação de R$20 do usuário 1 para o usuário 2. Perfeito?
Ah, tá. Basicamente o que tava acontecendo é que eu tinha colocado o payer aqui e no nosso DTO a gente tá recebendo um payer ID, tá? Então basicamente esse era o erro. E agora o erro que foi já foi um erro bom, né? Foi uma validação e um usuário lojista não pode realizar transações, porque eu tentei fazer uma transação do usuário 1 pro 2. Nosso usuário 1 é o Guilherme, que ele é merchant, e o usuário 2 ele é a Cynthia, que ele é um common. Então esse erro foi um bom erro. Então a gente vai colocar aqui agora 2 para 1. Ele tem que realizar a transação perfeitamente. Então, aqui foi o que a gente recebeu. O ID da transação é o ID 1. O valor da transação é 20. Então, agora, o payer, né, que é o usuário Cynthia, o ID 2, ele tem 10 reais na conta, porque foi 30 menos 20. E o Guilherme tem 50. Então, perfeito, tá? É isso que a gente queria. A gente já testou aqui e se a gente fizer do 1 pro 2, não vai dar certo, tá? Então, e se a gente tentar fazer do 2 pro 1 de novo, não vai dar certo também, porque vai dar um saldo insuficiente. Porque a gente tentou fazer uma transação de um usuário que tem 10 reais para um de 50 com uma transação de 20. Vamos aqui então zerar o saldo da conta da Cynthia. Agora ela tem 0 reais e o Guilherme tem 60, certo? Então basicamente é isso, tá? Esse foi o desafio aqui, eu vou passar pelas classes agora. Basicamente nós temos uma control... Aqui eu tava debugando pra saber qual que era o erro, basicamente era um payer ID que tava, um ID que tava faltando. Então basicamente foi... Aqui ele cria a transação, tá? Então ele passa por todas as regras de negócio de criar uma transação, que é verificar se o payer ele é um common ou ele é um merchant, né? Se ele é um usuário comum ou ele é um lojista. Se for lojista, ele já vai quebrar, tá? E se ele não tiver dinheiro, ele vai quebrar também. Então, depois ele faz a validação aqui no autorizador. Ele bate no autorizador. Se a mensagem for autorizado, ele vai continuar. Se não, ele já quebra aqui, transação não autorizada. E basicamente ele vai criar uma nova transação no banco de dados, vai atualizar aqui, né, o balancing dos dois usuários. E a gente pode ver aqui o serviço de notificação. Aqui, ó, o serviço de notificação tá aqui, como a gente apenas deu um print. E daqui, ó, Cynthia e-mail, transação realizada com sucesso, Guilherme e-mail, transação recebida com sucesso, tá? Então era exatamente isso que a gente queria. Esse daqui foi o sistema. Eu vou disponibilizar o repositório desse... vou disponibilizar o repositório no GitHub, né, desse projeto aqui. Também vou deixar aqui embaixo o canal da Fernanda Keeper, que me motivou a fazer esse vídeo, fazendo esse desafio. E também deixar o link aí do GitHub do PicPay para quem quiser fazer esse desafio.